Olá, meus queridos, graça e paz a todos os nossos irmãos, a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos inscritos no canal Nosso Irmão Roberto Liri. Obrigado, meu querido, por você ser participante deste canal, graças ao nosso eterno Criador. Eu quero aqui, em poucas palavras, deixar uma meditação para os nossos inscritos, já que tem alguns dias que eu não gravo para o YouTube, no meu canal. Eu quero deixar aqui uma coisa muito importante para você, querido. Veja bem, a igreja evangélica de hoje, não estou falando de pessoas, mas a igreja evangélica de hoje, talvez alguns nunca vão entender o que significou a transição da lei para a graça de Deus. E depois da graça de Deus, a transição que foi feita entre a graça e o evangelho eterno. Nós vivemos períodos importantes ao longo da história. Antes, as pessoas viviam pela lei, os judeus. Existia uma lei de Moisés que tinham que obedecer para que o eterno Criador viesse a ser fiel naquilo que ele prometia. Mas se alguém não pudesse obedecer ou transgredia essa lei, 613 ordenanças, automaticamente o nosso eterno Criador também não tinha a obrigação de cumprir aquilo que ele prometia. Muito bem, como era muito difícil aos judeus obedecer aquelas leis, Deus olhou do céu para baixo e não viu um justo sequer. Então aconteceu o quê? Deus, na manifestação de Filho, então se manifestou aqui na terra, não como o próprio Criador, mas o Verbo se fez carne, ou seja, se tornou carne e habitou entre os homens. A partir dali, o Jesus de Nazaré era o próprio Criador na manifestação de Filho. Então, para que ele veio? Ele diz, Jesus de Nazaré, eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel é que viviam sob a tutela da lei de Moisés. Lei essa que Hebreus fala que ninguém conseguia ser aperfeiçoado obedecendo essas leis. Então, o papel do Jesus de Nazaré era justamente fazer o quê? Acabar com aquele período, acabar com aquela legislação que ninguém conseguia obedecer diretamente e ser fiel a ela. Romanos 10:4 diz que o fim da lei foi Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, ou que creram, porque eu estou no pretérito do futuro há 2000 anos depois da cruz. Então, quem acreditou que o fim da lei era Cristo, foi abençoado e entendeu que a lei, ela acabou na cruz, foi derrotada, foi aniquilada na cruz, do jeito que fala Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 13. Também Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13 também. Então você vai percebendo que o fim da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que acreditou nisso. Mas para quem não acreditou, a lei ainda vigora, mesmo 2000 anos depois. Então a igreja evangélica não entendeu o período da lei, da graça e do evangelho eterno. Por que que Apocalipse é o livro do juízo? João, no Apocalipse, está relatando o juízo de Deus contra a nação de Israel.
todo o Apocalipse, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, o tempo verbal dela é passado, não é presente 2000 anos depois e nem futuro, é passado. Só que os líderes evangélicos, eles não ensinam isso para os seus seguidores. Porque isso aí seria uma carta de alforria, seria uma carta de libertação. E isso os líderes evangélicos não querem. Então, quando Cristo ele teve um encontro com a mulher samaritana em João 4, ele disse para a mulher falou assim com ele: olha, vocês que são judeus, vocês adoram lá no templo de Jerusalém. Ela disse: nós que somos samaritanos, ou seja, gentios, nós adoramos aqui neste monte, que era Gerizim, Samaria. E o senhor, o que o senhor me diz? Jesus falou. Era recorrente aquele assunto, porque o juízo estava às portas. O juízo cumpriria no ano 70 DC. Então Jesus falou assim: olha, a hora vem e já chegou. Quer dizer, Cristo já tinha se manifestado ali, porque ali eles anunciavam o evangelho do reino para os gentios. Por isso ele diz, e já chegou, ou seja, o tempo era presente, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E Jesus falou, e o Pai, Deus, procura os que adoram desta maneira, em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, querido, na verdade, a igreja evangélica, eles têm ainda que adorar em um templo, em um monte, porque eles não entenderam que hoje você não precisa adorar a Deus da forma que os judeus adoravam, que tinha que ser num templo, que tinha que ser dentro de um templo, ou num monte, ou sei lá, uma reunião qualquer. Os verdadeiros adoradores, depois do juízo, depois do ano 70 descer, eles adoram em espírito, eles adoram em espírito e em verdade. Não há necessidade mais de você carregar um livro, uma Bíblia, de você ficar executando, gritando, pregando qualquer coisa dentro de um estabelecimento chamado de igreja. Não. A lei de Deus, depois do juízo, ela foi colocada na nossa mente e nos nossos corações. Você que acha que alguém erra o alvo porque frequenta uma denominação? Você acha que alguém erra o alvo porque tem um pastor X como seu tutor, como seu mentor? Não. Você acha que alguém erra o alvo porque pertence ao ministério? Não. A gente erra o alvo porque a nossa carne é o nosso maior inimigo. A nossa carne é o nosso opositor. Mas pecado, não. O pecado era a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. Ou seja, a transgressão da lei, ela foi adjetivada com o nome de pecado. Assim como o nosso Código Penal brasileiro, os crimes são adjetivados com números e não nomes. Então, a igreja evangélica hoje, 2000 anos depois da cruz, ainda não consegue entender o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. É triste, mas para o religioso, adorar a Deus é quando as pessoas verem ele caminhando ou ela caminhando em direção a um templo, em direção a uma campanha, em direção a um culto dos irmãos, culto das irmãs, a um, sei lá, qualquer coisa. Isso é adorar fisicamente. Mas adorar fisicamente era na lei, era antes do juízo, antes da cruz. O tetelestai da cruz era: está cumprido, está feito, está concluído.
Então, hoje, para quem entendeu a transição da lei para a graça e a transição da graça para o evangelho eterno, entendeu. Apocalipse 14:6, João fala no tempo presente da fala, ele fala: eu vi outro anjo sair com o evangelho eterno e proclamar para todas as nações. Ou seja, o período que nós vivemos hoje não é o período da lei e nem da graça. É um período em que tudo foi concluído, tudo foi feito, tudo foi estabelecido. É para sempre. Não há necessidade, querido, de você achar que você é salvo porque você faz campanha, porque você faz culto de libertação, porque você frequenta uma religião, frequenta uma denominação. Não, queridos. O seu corpo físico, a pátria dele é a sepultura, é a terra. Mas o seu espírito, que está aqui por um determinado tempo pré-estabelecido por Deus, conforme Efésios 1, o seu espírito, a pátria dele é a eternidade. Estude a palavra, querido. Estude a Bíblia. Aprenda com a palavra. Não deixe que os homens consigam entrar na sua mente e mudar o seu raciocínio com respeito à palavra do nosso Criador. Não permita isso, não. Deixe que o Criador ele te dê entendimento na palavra e você chegue a uma conclusão de que realmente o período em que nós estamos vivendo é o período em que tudo já foi feito. O sacrifício de Cristo na cruz foi para sempre, para toda a eternidade. Estude a Bíblia a partir de Romanos. Estude a Bíblia, todo o livro de Hebreus. Não deixe as pessoas se basearem na lei para meter medo em você, para que você viva com depressão, para que você viva uma vida ridícula e deixe de viver, você deixe de aproveitar as coisas boas da vida só porque uma religião ou uma denominação mete medo em você, dizendo que você perde a salvação se você não andar de acordo com as regras, as determinações daquela congregação ou daquela religião, daquela denominação. Aonde que está isso na Bíblia, querido? Onde? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aqui na minha casa, aproveitando esse momento. Quero dizer uma coisa para você. Se você não pegar a palavra de Deus, começar a estudar sozinho na sua casa, você começar a pesquisar as coisas relacionadas à palavra, você vai continuar enganado. Você vai continuar enriquecendo muita gente. Você vai continuar vivendo uma vida medíocre. Você vai deixar de ser feliz com o nosso Criador porque você obedece a homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Na lei, tudo era físico. Os judeus só aceitavam adorar a Deus se fosse construído um templo. E foi construído o templo. Mas nunca Deus foi a favor daquilo. Não. O próprio Criador usava os seus profetas antes da cruz e dizia que aquele templo, um dia, ele iria cair, ele iria ruir. E Jerusalém, um dia, pagaria pelos erros que ela fez, pelas abominações, pelas idolatrias. E o culpado disso era quem? Os sacerdotes e sumo sacerdote que permitia que essas coisas bizarras chegassem em Israel. E o templo estava erguido, templo físico. E os judeus
não aceitava adorar a Deus se não fosse num templo físico. E Deus mandou Moisés construir um tabernáculo e depois ele deu ordem a Davi para juntar o material para fazer o templo e o seu filho Salomão fez. Mas a profecia estava dita, estava falada, que um dia aquele templo físico que representava o símbolo máximo da lei, um dia ele iria cair. Aí o livro de Hebreus fala, capítulo 8, 9 e 10. Enquanto o tabernáculo físico ficasse de pé, o segundo ele não poderia ser estabelecido. Aí no ano 70, Deus usa no juízo, usa o general Tito e o pai dele, Vespasiano, imperador, invadiram Jerusalém e o templo ruiu pegando fogo. Por quê? Porque precisava aquilo acontecer. Dali em diante, o lugar que Deus habita, Apocalipse 21, é dentro de mim, dentro de você. Ou seja, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, e não mais fisicamente do jeito que a religião quer ou ensina. Se você não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, porque você precisa ainda entender que na lei tudo era físico. Em graça e no Evangelho Eterno, tudo é espiritual. Até mesmo o batismo. Até mesmo o batismo em água, que era o batismo dos judeus. João Batista diz, eu batizo com água para arrependimento. Mas após mim, vem aquele que vai batizar vocês, que é vos, segunda pessoa do plural, vai batizar vocês com Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o selo do Espírito e também no juízo, que com fogo foi aqueles que conseguiram sobreviver ao grande juízo de Deus. Então aquela é uma espécie de batismo, saíram lá na frente. Quer dizer, resistiram ao juízo. Então Espírito Santo e com fogo. Então, querido, para finalizar este vídeo, por favor, procure entender a palavra. Procure ouvir mais os ensinadores da escatologia consumada, o preterismo completo. Não precisa concordar com a gente. Nós só gostaríamos que você fizesse uma coisa, analisasse na palavra do jeito que a gente estuda, do jeito que a gente ensina. Não precisa concordar, mas tira um tempinho para você examinar realmente se é assim. Estude a história. Um dos melhores livros que existe para você saber a história da escatologia completa, de acordo com o que aconteceu em Israel, é o livro História dos Hebreus, de Flávio José. Estude para você saber realmente o que aconteceu no ano 70 DC. Depois você nos diz se você pode concordar ou não. Tá bom, queridos? Adorar a Deus hoje é em espírito e em verdade. Em qualquer lugar você adora a Deus. Em qualquer lugar. Não é necessário um lugar específico, um lugar físico para você adorar ao Criador. Porque o Criador, ele está sobre todo o reino da terra. Não existe um lugar que ele não esteja, porque ele é onipresente. Fique na graça, tenhamos uma boa semana e compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante, e deixe os seus comentários, tá bom? E que o nosso Criador possa estar sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém? Graça e paz. Amém.